Sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e continuaremos a trabalhar a obra Canino Branco, capítulos 9, 10 e 11, certo? Então, peguem o livro de vocês e abram na página 100. Vamos então começar a analisar o capítulo 9, Os Fazedores de Fogo, certo? Então, peguem o livro de vocês e abram na página 113. Vamos ver o que o narrador nos diz nos primeiros parágrafos, certo? Do capítulo. O filhote os encontrou de repente, descuidado, deixara a caverna correndo para beber água no riacho logo depois de acordar. Passou direto pelo tronco do pinheiro chamuscado, cruzou a clareira e trotou por entre as árvores. Só sentiu o cheiro após vê-los. Diante dele sentavam em silêncio 5 coisas vivas, de um tipo que nunca havia visto antes. Foi seu primeiro contato com a espécie humana. Nenhum deles fez um só movimento. Ficaram sentados em silêncio. O filhote também parou. Todos os seus instintos mandavam que corresse, exceto um novo instinto que surgia. De repente, foi tomado por um sentimento de admiração e percebeu sua fraqueza e insignificância. Nunca havia visto um humano, mas trazia em si um instinto sobre o homem. De alguma forma, sabia que era um animal que conquistara a supremacia sobre todos os outros animais da natureza selvagem. Não era através dos seus olhos, mas dos olhos de todos os seus ancestrais, que o filhote enxergava os humanos naquele momento. O medo, o respeito, acumulado pela experiência de incontáveis gerações, eram encantos fortes demais para um lobo filhote. Se fosse um adulto, ele teria fugido, mas se encolheu, paralisado pelo medo. Então, observem aqui que neste capítulo nós temos o primeiro contato do filhote com uma nova espécie. E quem são? Qual é essa espécie? São os seres humanos, certas pessoas. E essas pessoas, na verdade, são os indígenas, certo? Da região ártica do Canadá. Observem que aqui nós veremos o primeiro contato do filhote com esses indígenas e que eles farão uma aproximação com o filhote, que se chamará Canino Branco, e que o filhote vai atacá-los por instinto, certo? Porque vai se sentir ameaçado. E em seguida, o que vai acontecer? Nós veremos que a loba ela aparecerá para defender o filhote, certo? E observem que essa sensação, esses sentimentos do filhote com relação aos seres humanos vai perdurar ao longo dos capítulos, certo? Esse sentimento de submissão, de supremacia de um animal que está acima de mim, certo? Vocês vão observar também que a loba terá um comportamento diferente. Ela vai obedecer ao comando dos indígenas, assim que eles chamam a atenção dela. E nós vamos descobrir que, na verdade, ela se chama Quiche e é um cão domesticado, certo? É um cão doméstico. E que ela fugiu do acampamento e viveu durante um tempo, na mata, certo? Então, na floresta. Então, observem aqui que o filhote também ele vai ficar confuso por ver que a mãe está sendo submissa a uma outra espécie. E ele só conclui aquilo que ele havia entendido, de que os seres humanos estão acima dele, certo? Então, os índios vão nomear o filhote como Canino Branco, certo? Então, nós sabemos que o Canino Branco, ele é o quê? Uma mistura de cão doméstico com lobo. Então, ele tem instinto selvagem, muito mais do que a de um cão doméstico. Então, Canino Branco e a sua mãe, Quiche, irão partir junto com os indígenas para o acampamento, que será o seu novo lar, certo? E vocês vão observar que neste novo lar, no acampamento, ele terá um rival que se chama Lip Lip. E é um filhote também, só que ele é maior que Canino Branco, certo?
E ele representa uma ameaça a Canino Branco. Por quê? Porque ele vai passar a persegui-lo. Vocês irão observar ao longo dos capítulos que ele passará a persegui-lo. E isso será o quê? Frequente. Então, no capítulo 10, o cativeiro, nós vamos observar como vai ser a vivência de Canino Branco no acampamento, certo? Como se dará isto? Então, nós vamos observar que o Canino Branco ele vai admirar os humanos e vai passar o quê? A obedecê-los, ao seu comando, certo? Então, ele vai deixar de lado um pouco o instinto selvagem, mas que nós vamos observar que em alguns momentos vai se exaltar, vai falar mais alto, certo? E que Canino Branco ele vai se habituar ao acampamento, que é uma vida totalmente diferente da que ele levava na floresta, com liberdade, certo? E sem punições, sem o quê? Sem tormentos constantes, sem rivais constantemente ali em conflito, certo? Lhe atormentando. E isto vai gerar algo, certo? Vai ter uma consequência. E qual é essa consequência? O canino branco, ele vai perder o seu lado brincalhão. Ele não brinca com os outros cães, certo? Ele não se distrai, ele não se dispersa, ele não descansa. Por quê? Porque sempre os cães estão atormentando-os, certo? Estão sempre perseguindo o canino branco, certo? E isso lhe gera essa sensação de alerta, de que ele sempre tem que ficar em alerta. Então ele deixa esse lado brincalhão, começa a ter um lado mais sombrio, certo? E no capítulo anterior, Kishi ficou o quê? Ela ficou todo este tempo, depois que voltou para o acampamento, ela ficou sendo punida. Como? Ficou presa, certo? E agora ela foi liberta. E nós vamos observar que o canino branco vai passar o que? A acompanhá-la. Por quê? Porque ele percebe que isso afasta os outros cães, certo? E principalmente Lip-Lip, que é o cabeça, que vai o quê? Sempre o rival maior que vai ficar ali atormentando, certo? O instinto selvagem de canino branco começa a instigá-lo, certo? Por quê? Porque ele começa a querer atacar os cães a ponto de matá-los. Por quê? Porque é uma ameaça constante, certo? E então ele começa a deixar que esse seu instinto selvagem fique mais aguçado. E nós vamos ver também neste capítulo que Kishi vai ser separada de seu filhote, certo? Por quê? Porque nós vamos ver que o dono de Kishi tem uma dívida e como parte do pagamento desta dívida, ele dá a Kishi. Então, isto também vai se somar ao sofrimento que Canino Branco já está passando, certo? Por tudo isso que ele está sofrendo, de ser punido pelos humanos, de ser punido e atacado pelos cães domésticos, então ele vai se sentir sozinho e ele vai se retrair. E isto vai o quê? Vai fazer com que ele observe e aprenda com os humanos, certo? Como eles convivem, como eles se relacionam, certo? Como acontece a convivência. Vamos observar que no capítulo 11, por causa das desavenças que há entre Lip-Lip, Canino Branco vai se tornar feroz, certo? Então, vamos abrir o livro na página 135, certo? E vamos ver o que nos diz esta primeira página, certo? Os primeiros parágrafos. Lip-Lip continuou a atormentar tanto seus dias que Canino Branco tornou-se mais feroz do que seria natural esperar. Ganhou uma reputação de maldade até mesmo entre os animais gente. Quem são os animais gente? Os seres humanos. Onde surgissem encrenca e tumulto na aldeia,
fosse briga ou disputa, ou ainda o grito de uma índia por um pedaço de carne roubado, todos tinham certeza de que Canino Branco estava envolvido, e quase sempre era a própria causa da confusão. Não se importavam em descobrir o motivo da sua conduta. O que ele quer dizer com isto? Não se importavam em descobrir o motivo da sua conduta. Os seres humanos, certo? Os indígenas, eles não percebiam que Canino Branco agia assim como uma forma de defesa, certo? Por quê? Porque ele era punido tanto pelos humanos, certo? Ele levava o quê? Pontapés, tapas, certo? Ele era maltratado e, além de ter essas punições dos humanos, ele também era punido pelos cães. Os cães do acampamento, junto com a liderança de Lipe-Lipe, atormentavam os dias de Canino Branco, que passou a ser um filhote atento, que fica todo o tempo de vigília, certo? Nunca descansa e sempre está atento, por causa desses acontecimentos, certo? Descobriu-se um proscrito no acampamento populoso. Todos os cães jovens seguiam a liderança de Lipe-Lipe contra Canino Branco. Talvez percebessem sua linhagem selvagem e por instinto sentissem por ele a mesma inimizade que o cachorro doméstico sente pelo lobo. De qualquer modo, juntaram-se a Lipe-Lipe em sua perseguição, quem? Os demais cães do acampamento, certo? Depois de terem declarado guerra, não lhes faltaram motivos para continuá-la. Todos sentiram seus dentes algumas vezes, certo? Então, para seu crédito, deu mais mordidas do que recebeu. Poderia vencer a maior parte deles numa luta a dois, mas negavam-lhe lutas assim. O começo de uma delas era o sinal para que todos os jovens cães do acampamento viessem correndo para atacá-lo, certo? Vamos observar também o próximo parágrafo, que fala algo importante. Em virtude dessa perseguição da matilha, aprendeu duas coisas importantes, como cuidar de si próprio em meio ao ataque massivo e como causar a cada cão sozinho o maior dano possível no menor espaço de tempo. Manter-se sobre as patas no meio de um grupo hostil era uma questão de vida ou morte, e isso ele aprendeu muito bem. Parecia um gato em sua habilidade de ficar de pé. Mesmo cães adultos conseguiam no máximo empurrá-lo para trás ou para o lado, sem conseguir derrubá-lo ou tirar suas patas do contato com o solo. Então observem que Canino Branco, ele aprendeu muitas coisas ele aprendeu a se defender, certo? E o que ele não deve fazer para que ele consiga o quê? Continuar vivo no acampamento. Por quê? Porque ele tinha vários rivais. Todos os cães do acampamento o atacavam, certo? E eram o quê? Uma ameaça constante. Então ele aprendeu a se portar desta forma, certo? Então, nós vamos observar que o Canino Branco ele vai passar a ser odiado por humanos e cães, certo? Como nós observamos, os humanos sempre culpavam ele por qualquer alvoroço, qualquer problema que tinha no acampamento, assim como os cães atacavam ele. O comportamento de Canino Branco é o resultado de um desenvolvimento conturbado. Então, como nós vimos, aconteceram diversas situações. Canino Branco foi separado da mãe, depois ele começa a se habituar em um novo local, certo? E ele percebe que se ele fizer determinadas coisas, ele vai ser punido, e ele acaba sendo punido muitas vezes e de forma que ele se sente muito o quê? Ameaçado, certo? E machucado, literalmente. E ele começa a se desenvolver desta maneira. Ele começa a ser o quê? Um filhote agressivo, feroz, ardiloso, sombrio, certo? Então, todos esses acontecimentos vão implicar diretamente no comportamento dele, no desenvolvimento dele. As leis que aprendera tratavam de obedecer aos fortes e oprimir os fracos. Então, observem que Canino Branco, ele vai observar isto, certo? O narrador vai nos dizer o que ele aprende. Ele aprende que
quando se é fraco, você deve obedecer quem é forte, e que quem é forte vai oprimir o fraco, certo? Então, para que ele não fosse oprimido e nem tivesse que obedecer os cães, ele tinha que se tornar mais forte que eles, certo? Então, observem que o único ser que ele obedece é um dos indígenas, certo? E é a quem ele tem respeito, e é o único somente, os demais ele não respeita. Então, a partir de tudo isso que nós estudamos, certo? Sobre os capítulos, proponho a vocês atividade para casa. A seguinte questão: redija 3 parágrafos observando as reflexões que Canino Branco faz acerca dos seres humanos, sobre a ideia de justiça e da relação de submissão que ele tem com os humanos. Então, proponho a vocês esta atividade. Vocês podem pôr as impressões de vocês e a opinião de vocês acerca desses capítulos, certo? E também podem pesquisar, se quiserem, sobre algo que acharem interessante nos capítulos. E é isto, e até a próxima aula.